Bom dia, igreja. Bom dia. Hoje eu trouxe a palavra para nós começar o nosso culto. Está em Apocalipse 3:20, que diz: Escuta, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Amém? Amém. Bom, se a gente voltasse nos versículos anteriores, Jesus estava falando de uma igreja que se achava rica. E eles achavam ricos porque eles tinham muitas coisas, tinham uma vida muito boa. Então nisso Jesus fala que não, que a verdadeira riqueza é Ele mesmo. Ele pode trazer, Ele é tudo para a gente. Amém? Vamos baixar nossas cabeças e orar. Querido Deus, querido Pai, Senhor Deus, Pai, eu te peço, Pai, traga, Pai, as pessoas que querem vir, Pai, as pessoas que não vão conseguir, Pai, que nossos corações, Pai, possam estar para te escutar. Fale com a gente na pregação, no louvor, Pai, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E que o louvor pode vir. Bom dia, irmãos. Bom dia. O projeto de texto, eu me lembrei hoje de manhã. O que nós temos para agradar a Deus? Né? O salmista fala: o que darei ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito? Nós não temos nada a não ser o nosso coração. Jesus fala: dá-me o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração. E creio que nosso louvor também, né? Porque nós não temos nada de bom, nós não somos bons. Mas o Senhor, Ele nos abençoa e nos conduz através do louvor. Então, eu gostaria que hoje a gente cantasse com muita alegria e louvasse ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele liberta, porque Ele nos traz paz, né? E através do louvor Deus opera. E a minha versão é um pouco diferente, né? O Salmo 117 diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua bondade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai o Senhor. Vamos nos levantar, vamos fazer uma oração para a gente começar. O Senhor esteja em nosso meio, nos abençoando, visitando as nossas vidas. Cada um de nós aqui, eu creio que tem algum problema, mas o Senhor é aquele que pode nos ajudar. O Senhor esteja conosco e nos abençoe aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Eu só queria lembrar, nós vamos cantar algumas músicas que nos incentivam a levantar as nossas mãos. E o ato de levantar as mãos, eu vou ler aqui para vocês, as mãos levantadas são como um sinal da verdadeira adoração e louvor ao Senhor. É uma expressão da atitude do seu coração, de rendição, entrega, submissão e reconhecimento do poder e senhorio de Jesus. Então, fiquem bem à vontade para louvar o Senhor, levantando as suas mãos também. Amém? Amém. Levantando vossas mãos, para teu nome
Paz do Senhor, meu irmão. Amém. Ao Marcos chegou, tocou nas minhas costas. É você lá, né? Cumprimentando o irmão da igreja que não veio lá e outro está chegando aqui. É tão bom ver os irmãos chegando na igreja, né? Alegria, louvor bacana. Todos sejam muito bem-vindos. Hoje temos lá o Leonardo que está recepcionando, o Thiago aqui dando a introdução do culto, né? A nossa juventude, os irmãos da igreja que também estão começando a trabalhar. Eu sempre digo que o importante é todos nós nos envolvermos com a obra de Deus. Tem gente na cozinha, tem gente na limpeza, né? Todos são muito bem-vindos, né? E o povo chegando para adorar a Deus. Que bom! Uma noite feliz, agradável, né? Muito obrigado por tudo isso. Nós temos agora, pessoal, nossos avisos, tá? Os nossos avisos a gente segue com todas as coisas iguais durante a semana. Quarta-feira, reunião de oração, às 19 horas, sábado à tarde, a partir das 14h30, estudo, informática, inglês, depois tem futebol. Ontem o pastor jogou ontem aqui, gente, sabe, o comentário é que eu sou meio perna dura, né? Mas eu acho que eu fui o melhor em campo, graças a Deus, né? O nosso time ganhou, né? Até estão querendo me contratar aí para jogar no time aí de Curitiba, não sei qual que é. Mas o bom é a alegria de estar aqui se dispondo a ajudar a comunidade. Para quê? Mesmo o pastor jogando, mesmo as pessoas aqui, lanche, tudo isso é para dizer, sabe o quê? Jesus quer salvar a sua vida. Jesus tem solução para os seus problemas. Ele é o único. E a gente é só instrumento. É simplesmente instrumento. Ninguém é melhor que ninguém. Não tem honra, não tem glória para essa igreja, para nenhuma pessoa. A honra e glória para Jesus. Domingo à noite tem a juventude, às 19 horas. Se esforce para ver. Sempre aparece alguma coisinha. Eu falei sábado, não foi? Agora aqui é domingo tem surpresa. Vocês gostam da piada, né? Então sábado, gente, 19 horas, a juventude se reúne, tem uma palavra, vem casal aqui, tem o lanche depois. É muito bom, não troque por ficar em casa. Porque a sua juventude passa muito rápido. O que não passa são as palavras de Deus que estão faladas nesse lugar. O que não passa é a mensagem daqueles que saem das suas casas com suas lutas para virem aqui encontrarem você. Então, gente, venha, se esforce, incentive os seus filhos, né? Vai lá, eu sei que dá uma preguiça, eu já falei com a mãe da Antonella, né? Lá, Antonella, já vou aqui, né? Então, teu pé, né? Alguém vai pegar ela, tem que se dispor. No sábado que vem, né? Alguém vai até umas 6h30 para pegar ela. Aproveita, toma um café, quem for levar, né? A mãe dela está convidando para tomar um café lá. Eu acho que eu vou buscar ela lá, né? A mãe já ficou vermelha lá. É tão bom porque ela sorri, tudo que eu falo é para risada. Isso é muito bom. Então, gente, todos vocês, sabe? Todos, como é que eu brinquei com a Antonella de antes? Todos jovens venham. Você nunca vai perder nada em estar na casa de Deus. Pode perder em estar no barzinho, em estar em casa vendo Netflix, em estar em casa lá teclando com amigos que não vão falar nada com nada. Daqui a um ano eles nem vão lembrar de você. Mas aqui Jesus vai lembrar de você para a eternidade. Domingo de manhã, 10h30, pessoal. Você pode chegar 10h15 aqui, já ficar aqui conversando, orando. Chega um pouco antes, né? Eu sei que domingo dá aquela preguiça, né? Daí mim também. Mas vamos nos esforçar para começar o nosso culto, todo mundo, a igreja cheia agora, né? Então, esses são os nossos avisos. Alguém tem mais um aviso para dar? Não? Não, né? Palavra da vida. A gente vai ter um retiro dos jovens no carnaval, que é o nome dele é Corrida da Vida, né? Isso é muito bom porque eles estão gordinhos, né? Corrida da Vida. Então vocês, jovens, né, já receberam uma lista de quem vai. Então a gente vai estar fazendo, né, um trabalho. Os jovens estarão na frente, os jovens vão estar fazendo um bazar que será
Não me falaram, mas vai ser sábado que vem. Oi? Sábado que vem. Bazar aqui, tudo vai custar R$2. Tudo que é roupa, jeans, sapato. É só para a gente juntar dinheiro, né? Para mais jovens poderem ir junto. Você vai ver que, pô, para você pagar uma entrada que é 250, mais ou menos, né? Você teria que vender 15 peças. 15 não. Quantas peças? Todos envolvidos, pastor. Se é R$2, são 250. Foi isso que eu me errei. 250 peças. Então não vai dar. Mas se a gente conseguir R$50, R$100, fruto do trabalho dos nossos adolescentes e jovens, já valeu a pena. Porque tudo aquilo que a gente corre atrás, que a gente só tem um valor diferente. Eu já lavei muito carro, eu já pintei muito muro, eu já fiz tantas coisas para ir nos retiros. Então, jovens, é com vocês agora, tá? Então, aí vocês têm que se reunir, ver um jeito disso acontecer. O pastor está mal na matemática hoje, né? Só está bom na piada, né? Graças a Deus, né? Pastor, só lembrando que é jovens a partir de 13 anos. Jovens a partir de 13 anos. Antes não é jovem, né? Antes é um semi-jovem, né? Semi-jovem. A partir de adolescentes, pré-adolescentes. Depois de 13, aí é adolescente, é juventude, tá? E tem uma notícia boa para vocês, que vai pegar 90% até a Renata de surpresa. Gente, a gente está orando para que uma vez por mês, o Rodrigo não está sabendo, né? Uma vez por mês, a gente faça um plano piloto de domingo à noite ter o nosso culto aqui. Amém? Tem muitas pessoas que vêm visitar a gente aqui e eles perguntam, pastor, tem culto à noite? No mercado estão me perguntando, tem culto à noite? Tem culto à noite? Não tem. Então a gente vai, não tem nada programado, nem falei com a liderança da igreja, né? Depois ele me puxa a orelha, mas sabe, o meu coração está queimando por isso, então eu quero que vocês estejam orando, sabe? Se for, para que a gente possa, não pode esvaziar no domingo de manhã, né? Ou vem os dois domingos, ou vão trazer gente de noite, que é muito importante, né? O domingo de manhã aqui é muito especial. Então a gente ainda vai passar para você, mas a gente vai fazer um plano piloto de domingo, fazer o nosso culto às 18 horas. Não é tão noite, para a gente não ter muito tarde aqui, tá bom? Amém? Amém. Amém. Então, tá, quem se amém vai ter que vir, hein? Então tá jóia. Eu quero orar agora. Marcos vem aqui na frente. Ah, não, esqueci dos visitantes, né? Visitantes. Tem alguém visitando a gente hoje? Levanta a mão. Primeira vez. Mais alguém ali? Todo mundo de pé para ganhar um presentinho. Passa um pouquinho, por favor. Vai ganhar um presentinho, ganhar um abraço. Não, as pessoas visitantes. Vai lá dar um abraço aos visitantes. Pode sentar, fiquem à vontade. Depois, antes de ir embora, deixa o telefone com o pastor para a gente ligar, orar por vocês. Que bom que vocês vierem, sejam bem-vindos. Se vocês já têm a sua igreja, manda um abraço para a igreja. Se vocês não têm uma igreja ainda, pensem, orem para estar congregando com a gente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Beleza? Então, agora vamos estar tirando as nossas ofertas, enquanto o órgão aqui toca, né? Espero que não está sozinho. Ah, chegou aí. Essa é a nossa irmã aí. Pode vir, se você tiver sua oferta, de gratidão a Deus. Isso, levantou devagarinho. Bacana. Deus abençoe. Deus abençoe. O Márcio vai vir subindo aqui, mas. Amém, amém. Que bonito, hein? Deus abençoe. Amém. Que bonito, hein?
ofertas, pelo pregador e pelos estudos. A juventude hoje fica aqui, vendo, né, um dos seus líderes aqui, né? Líder Marcos Parceriano, sorrisinho Marcos. Tem um sorriso hoje, gente. Está fazendo uma oferta, estamos esperando. Bom. Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, porque tens nos escolhido, apesar de nós. E obrigado porque você escolhe aqueles que estão com o coração disponíveis, Pai, não aqueles que não têm problema, não têm lutas, não têm seus pecados, que temos que pedir perdão todos os dias. Nesse momento eu quero pedir perdão, Pai amado, por todos os pecados que essa semana eu cometi. E que todos os irmãos aqui sejam também, Pai, cometidos nos seus corações com um pedido de perdão, para que sigam nessa hora aqui, ó Pai amado, ouvindo a palavra do nosso missionário Marcos, com o coração limpo, com o coração leve, ó Pai. Te peço também a tua bênção sobre as pessoas que vão liderar as crianças, sobre cada criança. Você sabe, ó Pai, que cada um precisa. Quero abençoar, Pai, também essas ofertas e aqueles que nos deram, que sejam entregues, ó Pai, para tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, ó Pai. Colocamos o Marcos, ó Pai, a palavra que ele vai trazer, debaixo de toda a tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Crianças podem se direcionar para essa linha. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que alegria poder estar com vocês, estar com cada um de vocês. Tem sido uma alegria tão grande vir para cá todas as vezes que a gente tem oportunidade. Ontem mesmo foi um dia tão especial. A gente teve nossos estudos aqui embaixo com os adultos, o ensino ali do inglês, da informática. Ontem eu ensinei para as crianças como mexer nesses equipamentos de som aqui, ó, que a gente usa. E depois elas tiveram treino de futebol, as linhas ali do gramado foram pintadas, então ficou tão bonitinho, né? Tão gostoso de jogar. E é tão agradável, né? A convivência entre os irmãos, poder praticar o esporte, aprender juntos. Que privilégio que Deus tem nos dado, né? Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou no coração com os meus irmãos, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu queria que o Cauã colocasse ali. Abaixo da versão em português, eu procurei colocar a versão ali em espanhol. Eu não sei qual versão que os irmãos venezuelanos usam normalmente. Eu vi que tem várias versões da Reina Valera, certo? Mas não sabia qual que era. Eu vi que tem uma versão contemporânea, também não sei se é essa que os irmãos usam. Essa é de 95. Espero que ajude um pouquinho. Nós vamos ler juntos esses versos, do verso 11 até o verso 19 do capítulo 17 de Lucas. Vamos comigo. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrarem no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu.
Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Jesus ele faz algumas perguntas, logo nesse final que nós acabamos de ler. Pode passar para o próximo slide. São perguntas retóricas, né? Aquelas perguntas que a gente faz, mas que todo mundo já sabe a resposta muito bem. E essas perguntas que Jesus faz, eu creio que elas revelam uma outra lepra. Não uma lepra física, que naquela época era todo tipo de doença de pele, né? Qualquer tipo de doença de pele era chamada lepra. Mas há uma lepra mais profunda, que é a lepra que existe dentro do nosso coração. E ao final a gente vai entender qual é justamente essa lepra do coração que Jesus fala. Mas Jesus faz essas perguntas, né? Por que os outros 9 não vieram ao menos agradecer pela cura? E justamente aquele único dos 10, o único que voltou, era justamente um samaritano, aquele que cria de maneira errada, aquele que era contra os judeus, aquele que na teoria não deveria conhecer a Deus como os judeus conheciam. Justamente aquele que não deveria fazer aquilo, fez. O que Deus quer falar ao nosso coração através desse episódio? Vamos começar com o verso 11. O verso 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. E eu coloquei um mapa para a gente ter mais ou menos uma noção. Acho que é importante que a gente tenha uma noção geográfica do que estava acontecendo naquela época, né? A Galileia, essa área amarela, Samaria, essa outra área em azul. E a Judeia, essa parte mais abaixo. Jerusalém, por exemplo, ficava justamente aqui. Entre a Galileia, que foi a região onde Jesus mais desenvolveu seu ministério, onde Jesus cresceu, por exemplo, em Nazaré, dessa região até Jerusalém, mais ou menos 110 quilômetros. Da minha casa até Campo de Santana dá 30 quilômetros, seria 4 trechos da minha casa até aqui. Não é tão longe assim, né? A diferença é que eles faziam esse percurso de vir da região da Galileia até Jerusalém a pé, ou montado num animal de carga, algo assim, bastante lento, né? E essas eram 2 regiões, mas havia um problema entre os habitantes da Galileia e os habitantes da Samaria. Primeiro problema étnico. Os samaritanos passaram por uma invasão, foram conquistados por um povo, e depois de serem conquistados, os habitantes da Samaria começaram a casar com não-judeus, judeus com não-judeus. Então eles não eram puros etnicamente, eles não eram judeus puros, eles eram misturados. Isso fazia com que os judeus puros não gostassem muito dos samaritanos. Junto com esses casamentos havia também deuses que entravam, crenças que entravam para dentro da fé, das quais os judeus não concordavam. Esses são os problemas religiosos, porque os samaritanos, eles adoravam aqui, nesse monte chamado Gerizim. Mas os judeus puros
falavam, não é lá que se adora a Deus. Se adora a Deus aqui, ó, em Jerusalém. Então havia mais essa barreira teológica daquilo que as pessoas criam. E a última barreira é o problema político e social. Por todas essas questões, os judeus eles tinham preconceito contra os samaritanos. Eles não queriam ter relação com eles porque eles já brigaram, guerrearam entre eles, politicamente, militarmente. Então eles viam os samaritanos como inimigos mesmo. Não queremos relacionamento com essas pessoas. Essas eram as dificuldades que os galileus e os samaritanos tinham. Pode passar para o próximo slide, Paulo? Na continuidade, diz ali que ao entrarem num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Lembra que já existia essa questão, essas barreiras, esses impeditivos entre o relacionamento entre os judeus e os samaritanos? Mas aí havia algo a mais ali. Existiam ali, pode voltar um pouquinho, num slide só, Caô? Mais ou menos nessa região aqui da fronteira entre a Galileia e Samaria. Pode passar para o próximo slide. Existiam esses 10 leprosos. Mas por que esses 10 leprosos estavam lá? Tem uma razão para isso. Vamos voltar para Levítico, capítulo 13, que diz assim: quem sofrer de lepra rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado, cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro. Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado fora do acampamento. Então, fora da cidade, fora de um núcleo, um centro urbano, esses leprosos tinham que ficar. Eles de fato tinham uma doença que era contagiosa, então tem uma questão médica mesmo, né? Uma questão de isolamento, assim como dentro do hospital você isola as pessoas que estão com uma doença contagiosa, eles eram isolados da comunidade por causa dessa questão de contágio. Mas não somente por uma questão médica, mas eles eram cerimonialmente impuros, como diz aqui, ficará cerimonialmente impuro. Ele não poderia participar da adoração a Deus no templo. Ele não poderia chegar perto do templo. Então essas pessoas, elas de fato viviam isoladas e estigmatizadas também, porque de fato eram impuras. Mas veja como era complicado. Imagina você sendo isolado da sua família, isolado da sua comunidade, tendo que viver marginalizado, como se fosse um mendigo, por causa da sua condição médica. Não podendo adorar a Deus, não podendo congregar, vir à igreja, por exemplo, se a gente adaptar aos contextos atuais. Essa era a condição daquelas pessoas. Por isso eles ficaram a certa distância. Eles não se aproximaram de Jesus de imediato. Não conversaram com ele de perto, não. Mantiveram certa distância. Porque havia essa lei e havia essa estigmatização das pessoas, de marginalização mesmo. Eu não vou me aproximar de uma pessoa que pode contagiar doença. Eu posso pegar uma doença dela. Não vou me relacionar com ela. Então havia esse distanciamento. Eu não sei se vocês lembram da história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa história é contada nos evangelhos. E essa mulher já estava com esse fluxo de sangue, essa hemorragia constante, há quantos anos? 12 anos. Da mesma forma
forma que esses leprosos eram afastados da comunidade, a mulher menstruada, ela também ficava cerimonialmente impura. Ela não poderia adorar a Deus enquanto a sua menstruação durar. E até alguns dias depois também. Imagina para essa mulher que estava 12 anos dessa forma, sendo isolada da comunidade, da sua família, da sociedade e da adoração a Deus. E o que ela faz? Ela se aproxima e toca em Jesus. Lembram disso? O problema dessa história é que ela não poderia encostar em ninguém, porque aquele que era tocado por uma pessoa impura também se tornava impuro. Então o que aquela mulher fez era contra a lei, mas por causa da fé dela. Jesus não foi contaminado com a sua impureza, porque Ele é puro. Ele é aquele que purifica. Ele é aquele que purifica. Por isso, Jesus ele entra naquele povoado, naquela região onde as pessoas evitavam. Em primeiro lugar, pode passar para o próximo slide, Jesus ele se aproxima do impuro e do rejeitado. Algo que eu expliquei para os adolescentes e jovens, e que eu gostaria de explicar também, existe algo quando Jesus entra no nosso coração, quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele penetra o nosso coração. Então existe o que na teologia a gente chama de união com Cristo. Nós, crendo no Senhor Jesus, estamos unidos com Ele. Eu queria chamar minha esposa aqui rapidinho, ela nem sabia disso. Quando eu estou em Cristo, Cristo está unido comigo. E muitas vezes a gente pensa assim: eu pequei, eu fiz coisas erradas, então eu me afastei de Jesus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós estamos unidos com Cristo. Quando eu peco, eu levo Cristo comigo no meu pecado. Quando eu vou para um lugar escuro, quando eu me afasto da vontade de Deus, Cristo vai junto comigo. Por isso o nosso desafio como cristãos é não dizer: eu, com a minha própria vontade, vou aonde eu quero, porque Cristo está sendo levado junto comigo. Mas é o inverso disso, é me esvaziar. O meu desafio das nossas vidas como cristãos é não assumir o controle, mas é permitir que Cristo assuma o controle, e Ele vai me levar. O nosso desafio é nos esvaziarmos e deixar com que Ele assuma as nossas vidas. Essa é a união com Cristo. E quando Cristo está junto conosco, quando Ele está unido conosco, Ele nos torna puros. E é isso que aconteceu naquele momento. Ele se aproxima daquelas pessoas que deveriam gritar: impuro, impuro, porque Ele é aquele que purifica. É Ele que traz pureza. Não é pela força do seu braço que você vai se purificar. Não, é Cristo que nos purifica. Cristo também, Ele se aproxima dos rejeitados, como eram aqueles leprosos. Eu não sei se você, talvez você que é venezuelano, em algum momento nessa passagem pelo nosso país ou pela nossa cidade, de alguma forma já se sentiu rejeitado.
Talvez alguém agiu com preconceito, julgando a sua vida, quem você é, de onde você veio, por que você está aqui. Eu me lembro muito bem quando os primeiros haitianos chegaram na nossa cidade. E eu via na internet muitos comentários preconceituosos contra os haitianos. O que vocês estão fazendo aqui? Volta para a tua terra. Não só pela condição deles, mas pela raça, pela cor deles também. Porque o povo curitibano é pecador, é preconceituoso e precisa desesperadamente de Jesus para ser purificado. Talvez você já sentiu isso como venezuelano, eu não sei. Mas Jesus está próximo daqueles que são rejeitados. Jesus ele não rejeita, Jesus ele se aproxima. Esse é o nosso Salvador. Continuando no verso 14, pode passar para o próximo slide. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar seus sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Porque Jesus, ele requer todo o nosso coração antes da cura e da transformação que ele pode fazer no nosso coração. Deus, ele quer todo o nosso coração. A Érica começou o nosso tempo de louvor dessa forma. Ele requer toda a nossa confiança. Ele requer que a gente tire todo o nosso mérito, a nossa força, e coloque sobre ele todo o mérito. Como eu expliquei aqui, na união com Cristo, a gente precisa se esvaziar. E a confiança que nós colocamos nele é mais importante do que a cura que ele pode fazer nas nossas vidas. O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. O alvo da nossa confiança, que é Jesus, é mais importante do que o resultado da nossa confiança. Porque na nossa cabeça, nós confiamos ou desejamos confiar para alcançar o resultado, certo? Mas o alvo da nossa confiança é muito mais importante do que o resultado da nossa confiança. A doença, a debilidade, alguma limitação que você tenha, talvez ela sirva para provar o nosso coração. Ele mostra onde está o nosso coração. Ele está no nosso anseio de receber as bênçãos de Deus, ou está no único que pode nos purificar e nos transformar. Jesus, ele quer todo o nosso coração antes da cura. Pode passar para o próximo slide. E o texto continua: um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Em terceiro lugar, Jesus anseia um coração que transborda gratidão. Que transborda gratidão. Olha só esses dois versículos que nós lemos. Tem 4 aspectos extremamente profundos da atitude desse homem. Pode passar para o próximo slide. Ele deseja, em primeiro lugar, a Jesus e não a bênção dos homens ou da sociedade. Lembre que quando, ali no caminho, ele é curado, e Jesus tinha falado: vão se mostrar aos sacerdotes. Por quê? Os sacerdotes é que veriam a condição dele e falariam assim: não, você realmente está curado, você pode se reintegrar à sociedade, você pode adorar a Deus no templo novamente. Mas antes de ele ir até o sacerdote, o que esse homem faz? Ele deseja a Jesus primeiro, como fruto de gratidão no coração dele, mais do que todos os benefícios que ele ia conseguir de ser purificado, de ser considerado puro novamente.
como os outros 9 fizeram. No próximo, pode passar? Ele corajosamente proclama a verdade a plenos pulmões. O que ele fala? Ali no versículo, ele diz que voltou dando glória a Deus em alta voz. Em alta voz. Ele não estava preocupado se alguém ia achar estranho ficar falando, gritando por aí. Ele não estava preocupado com isso. Ele tinha sido transformado e a gratidão no coração dele era tão grande que ele saía em alta voz, gritava e agradecia a Deus. Ele proclamava corajosamente a verdade, e a única verdade que ele conhecia é que ele era leproso e ele foi transformado por Jesus. No próximo, ele se humilha e ele se entrega. Diz aí no verso 16: prostrou-se aos pés de Jesus. Prostrou-se aos pés de Jesus. Ele se ajoelhou, ele se entregou, ele se humilhou, ele reconheceu: eu não tinha condições de me purificar. Foi o Senhor que me purificou. Não foram as minhas obras, não foram as coisas boas que eu fiz, não foi o meu sofrimento que foi recompensado, foi unicamente a misericórdia e o amor de Jesus. E ele se humilha, e por último, ele louva aquele que merece. Diz ali no final do verso 16 que ele agradeceu. Ele agradeceu, ele louvou. Mas como falei logo no início dessa mensagem, um samaritano não deveria fazer isso. Mas aquele homem era samaritano. Aquele que adorava no monte errado, aquele que tinha problemas sérios, conflitos sérios com o povo de Deus, os judeus, aquele que tinha misturas, sincretismos, foi justamente aquele que adorou a Deus, que se achegou a Cristo de maneira perfeita. O que isso quer dizer? Que justamente aquele que não deveria fazer, fez. E todos aqueles que deveriam fazer, não fizeram. Isso revela, meus irmãos, a natureza do nosso coração. A natureza pecaminosa, orgulhosa, rebelde do nosso coração. Esse texto não está na Bíblia para louvar a atitude de um homem, não. Não é para dizer: nossa, como aquele samaritano foi bom. Não é para louvar o homem. É porque ninguém pode se achegar a Deus. Ninguém. Foi Cristo. Foi Ele que voluntariamente foi atrás de nós e nos salvou por graça e misericórdia, não pela bondade de alguém. O mais improvável foi alcançado. Mais improvável. Então, meu irmão, aquele que é mais improvável, aquele que se rebela contra Deus, aquele que não aparenta ter a possibilidade de crer em Deus, Jesus, ele pode sim alcançar. Ele pode te alcançar. Ele pode alcançar aquele coração mais distante. Porque Ele é bom. Não porque o homem é bom, mas porque Ele é bom. E no verso 17, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Meus irmãos, eu comecei a questionar no meu próprio coração: por quê? Por que os outros 9 não voltaram para agradecer a Deus? Talvez alguém poderia dizer naquele momento: mas eu merecia, eu vivi sofrendo
tantos anos, eu merecia ser curado. Talvez um outro pode dizer, mas eu andei, eu obedeci, então eu andei, eu fui até o sacerdote. Então eu merecia a minha cura. E tem algo profundo no nosso coração que nos contamina mais do que a lepra, mais do que qualquer doença que a gente pode ter, que é um sentimento de merecimento. E o sentimento de merecimento produz no nosso coração ingratidão, quando não recebemos aquilo que a gente espera que deveria receber. Ingratidão, sentimento de merecimento não reconhecido. Por que eu estou trazendo isso? E eu creio que tem base bíblica. Se você voltar um pouquinho, nós lemos Lucas 17, do 11 ao 19. Se você voltar um pouquinho, no verso 7, pode passar para o próximo slide, eu creio que... Passa para o próximo, não sei se eu coloquei, não. Pode voltar, mais um. Eu acabei não colocando, mas se você ver na sua própria Bíblia, no verso 7, capítulo 17, Jesus fala assim: qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar e apronte-se e sirva-me enquanto eu bebo, como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Que texto difícil, meus irmãos. Porque na nossa lógica, a lógica da nossa mente é: eu estou servindo aqui a Deus, eu estou pregando, eu estou servindo lá atrás com multimídia, eu estou ajudando com as crianças, então eu mereço ser recompensado por isso, certo? Não pensamos assim? Mas o que esse texto está dizendo, e o conceito bíblico, é que o que fazemos, nós não fazemos por um reconhecimento, por um bônus, vou ganhar um bônus de Deus. Não. O serviço é parte do nosso chamado. Nós somos chamados, nós somos salvos, redimidos, justificados, glorificados, transformados para o serviço. É para isso que nós nascemos. Não recebemos bônus por isso. Mas vem no nosso coração esse sentimento humano, carnal, de merecimento. Eu mereço. E quando eu não tenho isso, eu sou ingrato. Eu reclamo. Eu não posso aceitar. E vem a murmuração, e vem a reclamação. Mas, meus irmãos, em quarto lugar, aliás, pode passar para o próximo slide, a pergunta retórica que revela uma outra lepra do nosso coração é a ingratidão. Em quarto lugar, pode passar para o próximo. Jesus precisa ser o seu maior tesouro, maior do que qualquer coisa que Ele pode te dar. Eu não quero as bênçãos de Deus, elas são boas, mas o que eu mais quero é o próprio Deus, é o próprio Cristo andando comigo, transformando a minha vida. Ele é o meu maior tesouro. Meus irmãos, talvez vocês recebam de Deus bênçãos. Que bom, porque Ele é bom. Mas imagina, eu recebi um celular. Eu posso dividir o celular ao meio e compartilhar com meu irmão? Ó, fica com metade do meu celular, você fica com a outra metade. Eu recebo uma bênção financeira. Você pode até dividir
essa bênção financeira, mas em algum momento ela vai acabar. Mas Cristo, quando Ele é o nosso maior tesouro, eu posso compartilhar. Receba. Eu posso falar dele, como aquele samaritano falou abertamente. Eu posso dividir as riquezas que eu recebi no meu coração e dividir. E ela não acaba. Ela é tão abundante, ela não acaba. Eu posso dividir, não importa o quanto eu divido essa riqueza, ela nunca vai acabar. Essa é a riqueza de Cristo que você tem o privilégio de ter no seu coração. Nada, absolutamente nada se compara a Cristo habitando no nosso coração. Meus irmãos, vocês lembram daquela parábola chamada parábola do servo incompassível? Aquele homem, ele devia muito dinheiro para o rei, muito, um dinheiro impagável. E aí ele clama por misericórdia para esse rei, e esse rei fala: a sua dívida está perdoada, completamente perdoada. Ainda que ele quisesse tentar pagar, não, eu vou vender tudo que eu tenho, mas seria insuficiente. Então aquele rei fala: a sua dívida impagável está perdoada. Mas quando essa pessoa que teve a sua dívida perdoada foi confrontado com o seu empregado, que devia para ele um dinheiro muito menor, ele falou para esse empregado: não, você vai me pagar. Você e a sua família vai presa e você não sai daqui enquanto não me pagar. Quando aquele rei que tinha perdoado aquela dívida impagável viu aquilo, ou ficou sabendo através dos seus servos, ele cancelou aquele perdão e exigiu que ele pagasse toda a dívida. O que essa história quer dizer? Aquele homem tinha sido perdoado uma dívida enorme, impagável, e foi incapaz de reconhecer em forma de gratidão aquilo que ele tinha recebido para perdoar aquele que tinha cometido uma falta muito menor. Falta de gratidão, incapacidade de ter gratidão no coração, incapacidade de reconhecer que a sua dívida é impagável, porque ele mesmo disse: não, eu vou trabalhar para pagar. É impagável, não dava. Mas aquele sentimento de merecimento, eu preciso fazer e pagar para que eu me sinta merecedor. Fui eu que fiz, fui eu que paguei. Mas ele mal sabia que aquela dívida era impagável. E meus irmãos, a nossa dívida, através do nosso pecado, era impagável. E Cristo pagou com seu próprio sangue esta dívida impagável. Como fica o seu coração sabendo que a sua dívida impagável foi paga? Ela deve transbordar de alegria. Ela deve fazer com que você saia gritando, anunciando as boas novas que você recebeu, se humilhando como aquele homem fez, dobrando os seus joelhos, cheio de alegria. Mas esse sentimento de ingratidão, fruto de um entendimento errado de merecimento, produz uma lepra dentro do nosso coração. Meus irmãos, como é sério o que aconteceu com aquele homem que não perdoou a dívida do seu empregado. Aquele rei cancelou o seu perdão. Sabe por quê? E isso é muito sério. Quando você não perdoa aquele que te fez mal, aquele que pecou contra você, você interrompe um ciclo de graça. Você é responsável por interromper o ciclo de graça promovido por Jesus na cruz. O que isso quer dizer?
Você foi perdoado, mas não perdoa o seu irmão. Eu rompo com esse ciclo de misericórdia e de perdão. Se fosse o contrário, não, meu irmão, você está perdoado. Aquele que foi perdoado, com gratidão, vai poder perdoar aquele seu outro irmão que lhe devia, que fez uma falta, que pecou contra ele. E aquele que recebeu também isso, pode continuar esse ciclo de graça, misericórdia e perdão, mas quando você não perdoa, a graça de Cristo é interrompida e Cristo não pode chegar naquele irmão que pecou contra você. Meu irmão, isso é tão sério que você precisa profundamente reconhecer, e eu preciso profundamente reconhecer no meu coração essa doença, a doença da ingratidão. Existem dois tipos de oração, e eu vou finalizar com isso. Existe uma oração de gratidão, que é quando você se humilha diante de Deus e reconhece diante dele aquilo que ele fez por você. E aí sim você clama diante dele: Senhor, transforma a minha vida, traz cura para a minha casa, traz cura para o meu coração, e me liberta das impurezas da minha vida. Isso é uma oração de gratidão. Por quê? Porque você está colocando esses pedidos em submissão a Deus. Você não determina nada para Deus. Você coloca em submissão, em humildade diante de Deus. Senhor, transforma a minha vida, que seja a tua vontade, não a minha. Mas existe outro tipo de oração. É uma oração que a gente não faz conscientemente, que é a oração da ingratidão. Que é quando o nosso coração murmura, quando o nosso coração reclama, quando o nosso coração fica ingrato por achar que nós merecemos algo. E você também está orando ao fazer isso. Só que é uma oração insubmissa, porque você não se coloca diante da vontade de Deus. Você se coloca superior a Ele, como se fosse digno das suas bênçãos, dos bônus do meu próprio mérito. Mas não. Ore com gratidão. Peça. Deus fala para nós pedirmos. Não está errado pedir, mas peça em humildade, com um coração transbordante de alegria, porque o seu maior tesouro já foi conquistado, e não foi por mim, não foi por você, foi por Cristo naquela cruz. Meu irmão, se você tem algum pedido para fazer para Deus, eu gostaria que você se levantasse e fizesse uma oração de gratidão nesse momento. Eu vou orar, terminando o nosso culto. Levante-se, se assim o seu coração desejar. Meu irmão, faça nesse momento uma oração de gratidão, reconhecendo que não é merecedor, reconhecendo seu coração impuro, um coração que deseja estar com aquele que purifica, estar com aquele que é puro, estar com aquele que é a maior riqueza, estar com aquele que é o maior tesouro. Ó Senhor, como nós queremos estar contigo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Porque a minha impureza foi transformada em pureza, por causa do teu sangue que lava e purifica o meu coração. Senhor, se há alguém aqui nessa igreja que não tem um coração purificado, que não pediu para que o seu coração fosse lavado pelo teu sangue, ó Senhor, toca com o teu Santo Espírito e convence do pecado, convence da impureza e purifica esse coração, Senhor, com o teu sangue.
Produz, Senhor, no nosso coração um coração arrependido e submisso a Ti. Um coração cheio de alegria e gratidão, ao ponto da gente não conseguir ficar calado, para gritar em alta voz: Tu és o meu Salvador, o meu Senhor, Tu és o meu maior tesouro, eu não troco nada por Jesus. Mais do que as Tuas bênçãos, eu quero a Ti, eu quero caminhar contigo, Senhor. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero ser purificado dia após dia nesse relacionamento próximo de Ti. Faz isso comigo, faz isso com cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Que alegria, obrigado por tão grande salvação. Nós Te agradecemos e rendemos, Senhor, todos esses pedidos, essas inquietações. Rendemos, Senhor, a impureza do nosso coração a Ti. Pedimos que Tu faças a Tua obra. Eu tenho certeza que Tu queres fazer isso no nosso coração. Faz na vida do Teu povo, na vida dessa igreja, que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe uma ótima semana na presença de Jesus. Vamos ter um tempo juntos, de comunhão, comemos juntos também. Aleluia.